Olha aqui, a nossa gravação começou, né? Bom dia, Renato. Hoje é Se- sexta-feira santa, Sexta-feira Santa. E o Rocha o está fazendo a penitência lá. penitência, por isso ele está atrasado. Vamos ver se ele vai entrar aqui. Esperamos que sim, né? O Renato é o nosso permanente convidado informal. Ele me manda mensagem um pouco antes da gravação, muita delicadeza, muita educação, como é característico de um filósofo do quilate do Renato. Eu posso participar? É claro, não precisa, mas ele, como educado, pede a permissão. E É nós uma honra, é aqui, uma honra, é uma uma honra estar honra, uma aqui. honra. E nós aqui, o Renato, né, no Eustáquio, etc., o pessoal saber, a gente estava aqui antes de começar a gravar falando da demografia, que é um assunto importante, né, que as pessoas, né, tanto é que está aqui, olha, Eustáquio é essa figura, hoje é uma figura nacional, midiática, né, midiática, você deveria ter um Instagram, Eustáquio, porque no Instagram você vai ter milhões de seguidores, depois vai poder vender coisas no Instagram, vender bolsas, pulseiras, né, que as pessoas enriquecem no Instagram vendendo isso, entendeu? Vai ser o primeiro demógrafo que vai enriquecer no Instagram. Eu até tenho Instagram, mas eu não uso, não. Vou ver se eu começo a usar. Ó, o Rocha está entrando aqui. Mas você se tornou um popstar. Eu nunca vi demógrafo popstar. Eu Não, acho incrível, porque a demografia é tudo lento, né? É deixa eu te falar, totalmente. deixa eu te falar uma coisa. A demografia não ia muito para a mídia, não. Assim, aí muita gente que não é demógrafo, tá? Demografia é igual futebol, né? Todo mundo acha que pode Entende, dar entende. opinião É e que tal. nem política, política também, porra. Política também é a Economia. mesma coisa. Aí, quando a gente teve uma associação ABEP, né, que é a Associação Brasileira de Estudos Populacionais, que o Jorge Martini é um demógrafo canadense, mas que está no Brasil há 50 anos. É, Ele é o presidente, eu era o vice-presidente, e a gente tomou uma posição assim de ir para a mídia. Por exemplo, bônus demográfico. Ninguém sabia o que era bônus demográfico. Aí a gente conseguiu um domingo, a Folha de São Paulo fez 2 páginas no domingo falando sobre bônus demográfico. E aí o negócio, a partir disso aí, divulgou. E eu fiquei muito encarregado de fazer essa ponte com a mídia. Então eu criei como é que fala? Uma agenda de jornalista enorme. Então, quando o pessoal tem algum assunto, o pessoal me liga, entendeu? E eu, assim, eu tenho muita paciência com jornalista. Por exemplo, a minha mulher não tem paciência. Ela é muito É porque sua mulher detalhista. gastou toda a paciência dela com você, ô Pode Eustáquio. ser, Então não pode tem ser, como ter paciência com mais ninguém, Eustáquio. pode ser. O Rocha estava na Via Sacra, O... hoje é Sexta-feira Já estamos Santa. gravando, hein, Rocha? Já estamos gravando. Sexta-feira Santa, por favor, respeito, hein? Bom dia, Rocha. Você está duplo aí, né? Tem duas. Agora uma só. Vamos lá. Então, estávamos conversando com o Eustáquio. Retoma o assunto, Alberto, para a Não, é a gente demografia, ô Rocha, esclarecer. a demografia que se tornou. O Eustáquio é um popstar, inclusive, Eustáquio, quero que você me dê uma referência bibliográfica boa, que nenhum país se tornou rico depois de passar do bônus demográfico, né? Eu quero uma demonstração, um paper bacana sobre isso, que eu quero escrever um negocinho sobre isso. Só quero Mas registrar, só quero registrar o seguinte: quem tem demografia naquela casa lá é a mulher dele. Ele não, a mulher dele não tem paciência para nenhum jornalista, porque eu falei, já esgotou toda a paciência que ela tinha com ele. Então, não tem. Outro dia, uma pessoa conhece os dois, vem me dizer, pô, como é que eles ainda continuam casados? Meu Deus, o Eustáquio é um tremendo machistão e ela é totalmente Não, fala isso feminista. não. Mentira. Se eu fosse baixista, eu já tinha apanhado aqui. É, Mas olha, o Eustáquio, você fala das projeções demográficas, eu que acompanho tudo isso, né? Sei que elas são rígidas, etc., mas por outro lado, né, com toda a rigidez e o acerto, quem mais acerta projeção são os demógrafos, né? Mas quando há revisão, você tem que admitir o seguinte: nos últimos 40 anos, talvez, todas as revisões de projeção demográficas foram feitas para baixo, né? não, todas não. Todas. Não é verdade. É o México, seguinte, Índia. não, as projeções da ONU,
é o seguinte, na década de 90, primeiro que elas iam só até 2050. As projeções não iam acima. Aí, no início, por volta de 2010, a ONU começou a fazer projeções até 2100. Tá? E aí as projeções, no começo, estava dando 10 bilhões e pouco em 2100, depois aumentou, chegou a 11 bilhões em 2100, e agora diminuiu de novo, para 10,3 bilhões em 2100. Tá? Agora, o que a ONU faz? Ela faz uma projeção média, tá? Que é, vamos dizer assim, a mais provável. E ela faz um leque de outras projeções que são as menos prováveis. Então, você com 90%, com 85%, com 80% de chance. Então, você tem um leque de projeções muito interessantes, né? Que dentro desse leque, eu acho que a ONU não vai errar de jeito nenhum, né? Ela pode errar na projeção média, mas o que ela faz? A cada 2 anos, ela vai refazendo as projeções. Revisa. Mas Normal, falando o que revisão. você falou, é o seguinte, até hoje, todo país rico, ele ficou rico antes de envelhecer. Tá? Foi no período do primeiro bônus demográfico que os países ficaram ricos. Por exemplo, o Japão, a taxa de fecundidade começou a cair logo depois da guerra. E aí gerou um bônus demográfico e ele aproveitou esse bônus demográfico na década de 50, 60, 70. Depois, na década de 90, o Japão já estava envelhecido, ele parou de crescer, mas aí ele já era rico. Tá? A Coreia do Sul, ela fez isso também do mesmo jeito. A fecundidade começou a cair na década de 60, aí no período que você tinha muita gente na idade de trabalhar, né, que a gente chama de bônus demográfico, a Coreia ficou rica e agora ela está rica, ela está envelhecendo. Né? A China está no meio do caminho. Né? O Lula está indo lá na China na semana que vem. O que acontece na China é o seguinte: ela está com a renda já maior do que a do Brasil, em poder de paridade de compra, e já está envelhecendo mais do que o Brasil. Né? Só que, como a China está investindo muito em tecnologia, informatização da economia e tal, ela tem uma grande chance de enriquecer antes de envelhecer. Agora, até hoje, não existe nenhum país que envelheceu e depois enriqueceu. Isso não existe. Pode ser que exista, mas na frente. Claro, pode ser Hoje sempre. não existe. Eustáquio, Portugal saiu da renda média para a renda alta, e Espanha também. Né? Também se encontra nesses casos aí que você falou, não é isso? Portugal é aquilo que a gente fala assim, Portugal, Irlanda, Espanha saíram, Portugal, sei lá. Entre os países ricos, né, Portugal e Espanha é o rabo de elefante. Não, tá? não importa, mas se tornou rico. Então, a Alemanha é cabeça de formiga. Né? Ela é o primeiro entre os primeiros dos grandes. E Portugal e Espanha é o rabo de elefante, é o último dos grandes. Né? Então, a Península Ibérica, ainda mais com a União Europeia, eles conseguiram dar o salto para mais de 30 mil dólares. Mas eu acho que, por exemplo, o turismo foi muito importante para os dois, eu acho, viu? Deixa eu colocar uma azeitona nessa empadinha aí. Coincidentemente, esses países enriqueceram depois da guerra, e com o Plano Marshall. O Japão, a Europa mais localizada ali na Alemanha, depois Portugal e Espanha, que estão falando, depois que entraram no mercado comum europeu, que aí é que tiveram esse impulso, porque houve muito dinheiro, né, para que eles chegassem ao ponto que chegou. A Alemanha Oriental, a mesma coisa. Né? Então, assim, lógico que tem todo sentido essa questão da demografia, mas tem aí o problema das decisões políticas do mundo, né, ocidental. Não, pois mas eu acho que é por aí. Quer dizer, se fez uma conjuntura internacional favorável e uma conjuntura demográfica favorável. Tá? Agora, a gente pode estar entrando numa situação muito complicada, que é
uma conjuntura internacional desfavorável e uma conjuntura demográfica desfavorável, que o Brasil pode estar entrando nessa Eustáquio, situação. comenta isso aqui, eu vou ler aqui, abri aqui na minha frente, vou ler aqui, ó. Existiam nos anos 60 101 países de renda média. Tá? 13 se tornaram países de renda alta, isso entre 1960 e 2008. Guiné Equatorial, Grécia, Hong Kong, Irlanda, Israel, Japão, Ilhas Maurícios, Portugal, Porto Rico, Singapura, Coreia, que a gente sempre dá esse exemplo, Espanha e Taiwan. São esses 13, só esses 13 de 101, quer dizer, em torno de 10%, né? É muito pouco, entendeu? E a América Latina toda não conseguiu fazer esse movimento, né? Nós temos até 2 exemplos da América Latina de queda, que são Argentina e Venezuela. Malásia e Tailândia não conseguiram também, subiram e pararam, porque tudo isso tem a ver com algum momento que você para de crescer. Né? Esses países não pararam de crescer. O Rocha, no caso do Brasil, obviamente eu sou um democrata, não defendo ditadura, mas esse momento de crescimento que o Brasil apontou na direção de um país rico foi durante a ditadura militar. No caso da Espanha, tem uma literatura dizendo que as reformas de Franco foram importantes também, porque é um período longo, é uma preparação. Né? Roberto, o período Juscelino Kubitschek também foi importante. Foi um período democrático de alto crescimento. Mas muitos países enriquecem em ditadura. Você vê a China, é muito comum enriquecer em ditadura, porque você reprime sindicato, achata salário, aumenta investimento. Isso é muito comum. Você tira o pessoal que estava trabalhando em empregos rurais e coloca trabalhando na indústria, nas cidades. Então você tem um crescimento. Só que você tem que dar o salto seguinte. Né? Depende da ditadura, Roberto, depende da ditadura. A ditadura que é colonizada se presta a servir a outras nações, ela não vai embora, não vai para frente. Ditadura que tem postura soberana como a da China vai para frente. Então, aí o problema Portugal, Salazar, Franco também, entendeu? Então prepararam... Mas aí é o seguinte... Portugal e Espanha deram o salto... mas tem gente que... Não, Franco morreu em 75, pô. Entendeu? Eu estou pegando 1960... a 2008, quer dizer, entendeu? Então, assim, você tem... Portugal e Espanha cresceram muito depois que entraram na União Europeia. Não, mas você teve o turismo. O turismo é uma das indústrias. Portugal tem 10 milhões de habitantes, é menor que São Paulo. São números. Você pegar a infraestrutura da Espanha e de Portugal, aconteceu depois da entrada no euro. Ponto. Isso é dado da realidade, não tem como ficar... E depois que eram democráticos. A Coreia foi um ditador. Sim, mas aí, o que eu digo é o seguinte, a ditadura brasileira era uma tragédia. Entendeu? Não, o Brasil nunca cresceu tanto, o Rocha. O Brasil nunca cresceu. O período de maior crescimento do Brasil, somando, tem Juscelino, etc., mas foi o período durante a ditadura. Nesse aspecto... Ele parou de crescer quando saiu da ditadura. Ele diminuiu o crescimento médio da ditadura é maior do que... Eu não estou defendendo a ditadura, só estou dizendo que os ditadores impõem... Para cada país desses 13 que você citou, você tem uma razão específica para o crescimento. É só você olhar a situação de cada um deles, entendeu? Cada um teve um dado específico de ajuda externa. Pode olhar, né? Pode olhar. No caso de Portugal e Espanha, a entrada no euro. Eu vou te dizer, a literatura, eu tô perseguindo a literatura sobre a Espanha, tá? Portugal não. A literatura sobre a Espanha não coloca o euro, literatura especializada, tá? Não coloca o euro como determinante, tá? Só para que vocês saibam, né? É fácil dizer isso de longe, olhando de longe. Não, Roberto, eu fiquei 60 dias nos últimos 10 anos na Espanha. Tá, mas isso aí, como é que se diz? Evidência anedótica. Eu tive. Eu tive na universidade estudando, Roberto. Estive lá na universidade estudando. Assim, aquilo antes da entrada no euro era um Portugal. Entendeu? Não dá para inventar. Sabe? O euro foi absolutamente essencial e determinante na vida da Espanha e de Portugal. Só não foi da Grécia, porque a Grécia enfiou o pé pelas mãos e se perdeu. Né? Mas Espanha e Portugal, o que fez a diferença na vida dos dois
foi a entrada no euro. Basta você olhar a questão da infraestrutura. Enfiaram dinheiro a rodo lá. Agora, é o seguinte, eu quero dizer para vocês, se o Brasil tivesse tido um plano Marshall no pós-guerra, nós seríamos diferentes do que somos hoje. É só isso. O fato que o Alberto está falando que é sério é o seguinte, porque é o seguinte, a maioria dos países do mundo saíram de países de renda baixa para renda média. Agora, de renda média para renda alta, são muito poucos países. É a chamada armadilha da renda média, que chamam, né? O Alberto tem razão. Assim, a gente conta nos dedos a quantidade. A questão de Porto Rico, por exemplo, o que acontece é o seguinte, a moeda de Porto Rico é o dólar. E Porto Rico é um protetorado americano. Então, a renda de Porto Rico é muito alta. Só que Porto Rico tem 20 anos que ele não cresce, a juventude está indo embora, Estados Unidos, evidentemente, e o país enfrenta furacões e problemas climáticos seríssimos. Então, se Porto Rico não fosse um protetorado americano e não adotasse o dólar, ele já estava nessa lista aí de países... Estava lá igual a Nicarágua, igual o Haiti, como todos os outros. Então, teve uma ajuda externa, é isso que eu estou falando. Deixa, então... Mas, olha, basicamente... Alberto, qual a vantagem que os Estados Unidos têm? Porque o que você está dizendo é que é um protetorado que leva vantagem, se eu entendi bem. É vantajoso para Porto Rico, economicamente, ser colônia, o protetorado americano. É isso mesmo? Não, agora, é claro que Porto Rico é muito pequeno, né? É 3 milhões de habitantes, tal. Porque, assim, não dá para a gente espalhar esse modelo. Não, mas todas aquelas ilhazinhas lá poderiam fazer isso, entendeu? Todas elas poderiam fazer isso. Todo mundo virar Porto Rico. Eu sempre disse isso. Se Cuba virar Porto Rico, Cuba vai ficar rico. O pessoal fica irritado, mas é verdade. É só você inverter, transformar... Dá o tratamento que os Estados Unidos dá para Cuba para Porto Rico e dá o tratamento que os Estados Unidos dá para Porto Rico para Cuba. Inverte. Mas os dois lados têm que ganhar. O que os Estados Unidos vai ganhar? O que é o seguinte, Cuba fica querendo o caminho próprio, basta ser igual a Porto Rico. Né? A mesma coisa do Haiti. Por que o Haiti não escolhe ser igual a Porto Rico? É só escolher, e aí vai ficar rico. Não, deixa eu contar uma coisa para vocês. O meu filho tem um colega que trabalha em Singapura. E eu encontrei com ele, e eles encontraram esse fim de semana. Eu estava na casa do meu filho no fim de semana passado, e aí fiquei conversando com o cara. O negócio de Singapura é impressionante. E existe até uma coincidência, porque a independência de Singapura foi em 1959. Cuba também foi em 1959. E assim como Cuba teve Fidel Castro, Singapura teve o Lee Kuan Yew, que é o ditador. Que dominou Singapura durante os 30 anos seguintes, e atualmente o filho dele é primeiro-ministro de Singapura, né? E ele adotou um modelo em Singapura. É uma coisa impressionante, né? Porque Singapura é um dos países a renda per capita de Singapura é muito maior do que a dos Estados Unidos, né? É um país extremamente limpo. Eles falam que não tem corrupção, né? Que o cara conseguiu eliminar a corrupção no país e adotou um modelo de integração da economia de Singapura com a economia mundial, que é um dos casos de maior sucesso na história do capitalismo mundial, é Singapura. Conhece Singapura, Renato? Não conheço, não. Não conheço. Mas eu já fui em Hong Kong, que é parecido um pouco com Singapura, né? Singapura também teve a vantagem, Eustáquio, tem uma vantagem que o comércio exterior, o tráfego de navios ali, né, na Malaca, não é isso? É o maior do mundo, não é isso? É o maior do mundo, não é não? Mas o que o cara fez? Ele investiu em porto extremamente eficiente e aeroporto. Então, ele aproveitou a localização dele e tirou as vantagens dessa situação geográfica.
e fez a coisa de reparo de navio. Eles são grandes construtores de navios, mas eles começaram com reparos de navio. Inclusive de plataforma. A Petrobras compra as plataformas de Singapura. Então, assim, Deixa não eu fazer é uma pergunta para vocês. A seguinte, isso não é só... Tem vários países que a gente consideraria semicoloniais ou coloniais, que a ONU considera tais, perto de nós, as Malvinas. A França tinha as colônias Comores, no Oceano Índico. O ditador das Comores, o governador das Comores, proclamou a independência nos anos 70, e uma das Comores, a Maiote, falou: não queremos ser independentes. Resultado, hoje, o maior problema em Maiote é a imigração clandestina dos comorianos, que fazem de tudo, morrem no barco. Olha, é tipo boat people, é tipo gente no canal da Flórida. Então, o que faz que certos países muito pequenos tenham vantagens em ser subordinados a outros? Quer dizer, eu acho que não é que eles tenham, quando são subordinados, uma geração de riqueza maior devido à parceria com a metrópole. Me parece que é simplesmente um fato que fica vantajoso para a metrópole, por alguma razão de geopolítica, alguma outra razão, ela sai ganhando ter isso, né? Então, por exemplo, as Malvinas, a Inglaterra ia se desfazer delas até que os idiotas atacaram. Virou, então, uma espécie de showroom, independentemente de ter petróleo e outras riquezas. Maiotte é uma espécie assim de estandarte da presença francesa no Pacífico. A Polinésia tem aquele metal que é usado para as baterias de carro elétrico, mas eu não creio nem que seja vantajoso isso. E é curioso, porque enquanto o colonialismo, a segunda onda colonial, depois da independência da América Latina, a onda colonial da África e Ásia, era realmente exploradora, destruidora total, essa onda colonial me parece ser um pouco mais complexa. Não sei o que vocês acham. Mas, Renato, é uma questão de volume. Você imagina Porto Rico se tornar um protetorado dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos aquilo não é nada. Eu estava vendo, o Havaí, a Bolívia tem o mesmo PIB do Havaí, PIB bruto, tá? PIB per capita, a Bolívia é igual a Paraíba, o estado da Paraíba, né? Então a Bolívia é nada. Vamos supor, se a Bolívia se incorpora aos Estados Unidos, ela enriquece imediatamente, porque é muito pequeno. Aliás, Estados Unidos, para você ter uma ideia, a economia do estado de Nova York é igual à economia do Brasil. Tradicionalmente pode até ser que esteja maior. A Califórnia é o 8º estado do mundo. A França é igual ao Texas. A economia do Texas é do mesmo tamanho da economia da França. Então, quando a gente olha os Estados Unidos, diz, não, eles são federais, né, têm autonomia, mas é claro que tem que ter autonomia. Né? Se não tinham, tem que ter, porque como é que você vai administrar uma França sem autonomia? É o Texas. Texas é uma França. O estado de Nova York é um Brasil. Então, a dimensão é outra lá. Agora, eu acho o seguinte... Agora, se vocês toparem, eu sugiro que a gente passe, não precisa ser agora, você falou da Bolívia, para a discussão sobre o que está acontecendo na Bolívia. Que o Evo Morales está em briga com o presidente e o vice-presidente da República. Então, um assunto que eu não vi na imprensa brasileira, por acaso eu li ontem no El País, que o Evo Morales foi falar numa determinada província, que é o feudo partidário do vice-presidente da República. E aí, a mobilização do Morales queria impedir que o vice-presidente falasse lá, e o Morales começou a detonar o ex-vice dele próprio, Morales. A situação está ficando preta, tudo dentro do mesmo partido, mas está muito conflituoso. Se alguém souber o que está acontecendo, talvez fosse legal a gente... A Argentina está caminhando na mesma direção aí, viu? A Argentina, Cristina Kirchner quer impor um candidato dela, né? Enfim, a Argentina está indo na mesma direção. Eu acho que a Argentina, o conflito dentro do partido deles é normal, vai ter. Teve quando indicaram vamos lembrar que quando o Alberto virou candidato, ele foi a contragosto da Cristina. A convivência sempre foi conflituosa, mas eles administram bem isso desde sempre lá. Agora, essa questão da Bolívia, assim, o professor, eu sempre achei que era uma questão de contar os dias para ter a confusão, porque você alça a presidência da República, uma pessoa que não tem a expressão do Evo Morales, que era o vice dele, que é um cara mais técnico, não tem a personalidade, o personalismo do Evo Morales.
depois de uma retirada do Evo Morales traumática, como aquela que aconteceu, ele volta e não pode se candidatar, se candidata o outro se elege. Assim, é difícil imaginar que isso não fosse resultar em conflito. Tem que ver, conflito na esquerda latino-americana é absolutamente normal, né? Tem que ver até que nível... Eustáquio está rindo, hein? Não, eu estou achando engraçado, porque é o seguinte, estou pensando no caso do Brasil, né? O Lula foi muito inteligente, que ele mandou a Dilma para o Banco dos BRICS. Foi excelente. Aí não tem... Não tem excelente. No Brasil não tem esse problema. Pagou um salário altíssimo para ela e botou ela no fuso horário. Enquanto a gente está trabalhando, ela está dormindo. Enquanto ela está falando merda, a gente tá dormindo. É o seguinte, no caso da Dilma, o Lula virou presidente e ele era vamos dizer, o criador, né? A Dilma seria a criatura. E o segundo ponto é que a jogada de colocar a Dilma no BRICS, apesar desses deboches aí, certo? Eu acho que esse é um cargo que a Dilma vai deitar e rolar, porque ela é muito boa nesse Vide-se a presidência dela no Brasil, eu não tenho a menor dúvida. Ela é muito boa. Vide-se a administração dela. E o sucessor. Você não gosta da Dilma, tem um problema com ela. Não, eu estou falando os fatos, eu não estou gostando. Eu estou falando de um fato teu com a Dilma, que você não gosta dela. Não tem fato meu com a Dilma, eu estou dizendo, ela foi uma péssima presidente. Eu nunca vi você elogiar a Dilma. Então é o seguinte, você tem um problema com ela, eu não sei qual é, mas é o seguinte... É que eu sou analista. A Dilma foi uma excelente ministra no governo Lula, tanto que se tornou presidente da República. A questão da presidência é outra. Eu acho que ela será uma grande presidente do BRICS. Quem manda no BRICS é a China, pô. Esquece, pode botar qualquer um lá. Quem manda no BRICS é a China. Não, eu acho que foi uma jogada boa do Lula colocar a Dilma lá, falando sério, porque assim, você dá um prestígio maior para o Banco dos BRICS. A Dilma, para lembrar, quando criou o Banco dos BRICS, ela é presidente, ela tem uma relação com o Xi Jinping maior até que o Lula, sim, porque o Xi Jinping entrou no governo depois que o Lula saiu, né? E aí na época da Dilma. Então, a Dilma entrar no Banco dos BRICS, eu acho que é bom para os BRICS e é bom para o Brasil. Eu só fiz uma piada ali com a situação da Bolívia, só isso. Bom, gente, é claríssimo que o Lula não podia ter a Dilma no mesmo território nacional. Eu pensava até ele nomeá-la embaixadora. Aí a Malu Gaspar disse que ele não ia querer colocá-la como embaixadora porque o Senado iria hostilizar na hora da aprovação. O Dilma é uma mulher sem medo, ela teria enfrentado o Senado de boa, mas acho que o Lula não quis correr risco à toa, então ele preferiu colocar nos BRICS. Eu achei uma solução de mestre, viu? Eu também achei bom. Muito boa. O melhor é o fuso horário. Nada melhor do que botar ela com 12 horas de fuso horário. Tirando as maldades do Alberto, eu queria que eu atirei no que nos dentes, Alberto, eu atirei no que vi e acertei no que não vi. Eu defendia que Dilma fosse embaixadora nas Filipinas, por causa do fuso horário, né? Porque a Filipinas põe ela lá numa ilha lá com os terremotozinhos, ficava bom para ela. Apesar de você, ela será presidente do BRICS e será uma grande... eu acho ótimo que ela ganhe R$220 mil por mês. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho ótimo. É igual a grande mídia. Nomearam um homem no governo do Bolsonaro para os BRICS, ninguém fala do salário dele. Como é, um prêmio. Mostra que o Brasil, o seguinte, o Brasil premia presidentes ruins, né? É um prêmio. Vamos premiar. É um país que vai para frente. Premia os fracassados. Não tem Instituto Dilma, não tem Instituto Bolsonaro, tem Instituto FHC, tem Instituto Lula. Isso diz tudo. Não tem Instituto Itamar Franco, que foi um grande presidente, criou o Plano Real, e foi ser embaixador. Não, eu estou comparando presidentes eleitos, né? O Itamar veio do impeachment, como não tem Instituto Temer. Aí, presidente não eleito não vale. Presidente eleito só tem Instituto FH e Instituto Lula, porque tem financiamento. Ninguém colocaria dinheiro no Instituto Dilma nem no Instituto Bolsonaro. Mas, Rocha, o que você está esperando nessa viagem aí do Lula para a China? Acho que são duas coisas, né? Eu acho que ele deve tratar dessa questão da Ucrânia, né? Ele
o Lula está conversando com outros presidentes e certamente está enfiado nisso. Não sei a que nível, mas ele quer, ele está... Ô, Rocha, a Ucrânia está jogando duro. A Ucrânia disse que não aceita o plano do Lula porque ela quer a Crimeia de volta. Acabou de sair a declaração hoje, isso aí. Tudo bem, mas é o seguinte, o que se fala não é o que se faz na realidade, né? Eu acho que o Lula ele vai à China, depois ele vai a Portugal e ele vai de Portugal até a Espanha falar com o Pedro Sánchez, que esteve com o Xi Jinping recentemente, o Xi Jinping recentemente. Então é isso. E a outra coisa o problema é o seguinte, cara, o mundo está dando a China está puxando fazendo uma curva no mundo nessa questão do dólar. E isso é uma coisa que está muito sério, as pessoas não estão dando bola para isso, não estão falando, mas está acontecendo, né? E a China agora fez uma reunião absolutamente inusitada entre o Irã e a Arábia Saudita, assumindo, né, assumindo um lugar onde ela tem toda a legitimidade de fazer, porque ela nunca invadiu ninguém, né? E agora está aí enfiada nessa questão da Ucrânia. Eu acho que os americanos também acho que já estão se cansando desse negócio, porque está dando um desgaste, só vai aumentar o desgaste. Os americanos estão naquela posição de brigar com o bêbado. A Rússia é o bêbado e o americano é o são. Ele vai entrar se bater no bêbado. Se apanhar, apanha do bêbado. É ruim para os americanos. Eles estão se dando conta disso. Acho que a voz da Ucrânia vai ser a última coisa a ser ouvida nessa história, viu, Alberto? Essa decisão da OPEP de aumentar o preço do petróleo é um tiro nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos beneficia muito a Rússia. Toda a diplomacia para conseguir manter o preço baixo e tal, e de repente a Arábia Saudita. Olha, as coisas que mais me impressionou nos últimos tempos foi esse acordo que a China mediou entre o Irã e a Arábia Saudita. Eu achava que isso era impossível. Isso era impossível, e a China conseguiu. Fiquei muito impressionado. Porque mostra que o Brasil podia ter conseguido mesmo mediar com o Irã, naquela tentativa que o Brasil e Turquia fizeram, e que depois foi descartada pelo Obama, né? Pode ser. Agora, fora isso, fica uma sensação... Eu acho que o declínio do Império Americano a gente já festejou tanto, a crise final do capitalismo já foi alvo de tantas séries de selos no mundo todo, tantas comemorações, que eu não me precipito em nenhuma dessas duas coisas. Mas que os Estados Unidos comprarem um conflito com a Rússia, mesmo a partir de uma causa justa, que é a defesa da Ucrânia, mas radicalizarem esse conflito e aí introduzirem também uma briga com a China, eu acho isso coisa muito de pateta. Quer dizer, os caras mal está seco o sangue das pessoas mortas no Afeganistão, e eles, a derrota mais recente, eles vão para outra derrota. E lembrem, né? Os Estados Unidos, as últimas vitórias deles foram em Kosovo, uma pequena possessão serba, né? E, antes disso, a Ilha de Granada. A Ilha de Granada é o quê? Quer dizer, de Granada deve ser bem menor que Porto Rico, um lugar que eles invadiram há uns 40 anos. E de lá para cá é tudo derrota. Eles perderam na Somália, perderam na Líbia, perderam na Etiópia, perderam na Etiópia, não sei se entraram, perderam no Iraque de maneira vergonhosa, tiveram que sair como cachorro enxotado do Afeganistão. A questão que fica para mim um pouco é a seguinte: os Estados Unidos mantêm a potência deles em função do que em escala militar e em função do que em potência econômica. Porque em nenhum dos dois casos me parece que eles estejam mais tão fortes assim. Mas eu estava em Maryland quando ia ser invadido o Iraque. E na universidade houve um representante do governo que explicou como ia ser feita a invasão. E quando alguém lhe perguntou quanto vai custar esse dinheiro, ele falou que essa questão não era importante, porque quem pagaria seria o Iraque com seu petróleo. Ou seja, tem uma dimensão da política imperial americana que é simplesmente a do roubo, né? Simplesmente vamos tirar o dinheiro e os próprios caras pagam. É o velho colonialismo. Era assim o colonialismo do século XVI, do século XVIII, XIX,
até as independências mais recentes. E é aquilo mesmo que a gente estava falando mais cedo, de Porto Rico, Maiorca, sei lá o quê, talvez sejam colonialismos novos, em que não se explora tanto a terra que está anexada, mas antigamente era assim. Isso não é muito sustentável. E inventar encrenca com a China, que é um país que, como disse o Roça, não invade, invadiu sim, invadiu o Vietnã, invadiu a Índia, mas foram 2 episódios em 70 anos de República Popular. E o que a China não aceita é que pisem no calo dela. Então, Taiwan se virar independente, fudeu. A mesma coisa vale, por exemplo, com aquelas ilhas que são disputadas pelo Vietnã, Filipinas, tudo mais. Tudo isso a China é capaz de esperar séculos, a China é capaz de delegar a administração e exploração econômica desses territórios a outras pessoas, mas a bandeira tem que ser chinesa. Ponto assim que não dá para passar, que não dá para... É a linha vermelha de corte. Eu acho que isso é muito claro, mas os americanos não querem ver isso. Renato, até te perguntar, nessa ideia aí de novo colonialismo e tal, tem gente que fala que a nova Rota da Seda seria assim, um colonialismo mais brando, né? E mais favorável aos países, porque a China entra com dinheiro, entra com infraestrutura, né? Eles têm uma capacidade enorme de fazer estradas, fazer portos, aeroportos, essas coisas todas. Inclusive, o Brasil está indo lá agora essa semana para que parece que vai começar a entrar na Rota da Seda, né? Como é que você vê essa posição da China montando todo esse esquema de ligação rodoviária, marítima, nesse campo? Isso seria um novo colonialismo ou não? Olha, e não é, porque isso é uma espécie de Lula grande. O que a China está fazendo em escala muito maior, com muito mais dinheiro, com muito mais planejamento, é um pouco o que o Lula estava fazendo na África com as empresas brasileiras. Abrir oportunidades para elas, eles iam lá, faziam hidroelétrica, faziam estradas. A China, com mais dinheiro, mais know-how e com menos oposição dentro do seu território, está podendo fazer isso. É colonialismo? Menos oposição, não, zero oposição, né? Ele foi eleito com unanimidade. É verdade, né? Essas coisas espantosas. Mas, enfim, o que me parece haver aí é que será um jogo bom para os dois lados. Quer dizer, tem que sempre ser verificado a cada etapa, olhar as letrinhas miúdas, todas. Mas realmente é um desenvolvimento econômico que está sendo oferecido, porque me consta com taxas baixas, e há uma expressão que eu acho muito boa, que é de um africano, que fala, pois está falando com inglês. Quando vocês ingleses vêm aqui falar do nosso desenvolvimento, vocês nos dão um sermão, vocês fazem uma pregação que a gente deve fazer. Vêm os chineses, eles instalam, eles nos dão fábricas hidroelétricas, estradas, e aí o inglês fala, mas você tem que ver qual o preço que isso vai custar para vocês. Temos soberania, e aí o africano vira e fala, está vendo? Vocês trazem um sermão. Então, eu acho que é muito significativo dos dois diálogos. Eustáquio, o consultor dos decretos sobre o saneamento foi o Rocha. Esse negócio do saneamento eu não estou entendendo, é uma coisa engraçada, porque é o seguinte, eles querem a presença da iniciativa privada, e a iniciativa privada pressupõe, fala-se muito, enche a boca para falar, segurança jurídica. Aí eles querem tirar as empresas que estão operando o saneamento no Brasil, já estão com os contratos na mão grande, né? Vão tirar as empresas e há direitos aí a serem respeitados, reparados, indenizados, né? Não é assim, né? Então, tem toda uma infraestrutura que foi construída no Brasil, né, por essas empresas que estão operando e que isso precisa tem que ser objeto de cuidado, né? E o governo introduziu uma melhoria para cuidar disso. E quem está interessado nessa infraestrutura está de fora, está querendo entrar e participar, de estabelecer com o processo de licitação, que nem sempre vai poder reparar e indenizar as empresas que estão
estão operando da maneira correta, entendeu? Eu não vejo problema nenhum, acho que está certo o governo. Se eu estou aqui, vou dar o exemplo aqui do Paraná. Maringá terminou o contrato de concessão do saneamento lá. Maringá acho que deve ser uma cidade que tem 99% de área coberta de saneamento, de coleta, de esgoto, de água e tudo. É um espetáculo, né? Tudo construído pela Sanepar, que é a empresa paranaense, que foi estatal, hoje já não é mais, porque a participação privada nela é tanta que não dá para dizer mais que é uma empresa estatal. Mas ela tinha o contrato terminou, né? E aí a Sanepar está lá com a infraestrutura instalada. O prefeito quer licitar, quer conceder para outra empresa. Não tem problema nenhum. Ele indeniza a Sanepar e está tudo certo. A Sanepar vai embora, né? Agora, não dá para você começar um processo de licitação sem deixar claro o que você vai fazer com quem está lá, né? Isso não funciona assim, a segurança jurídica de quem está lá, né? O governo deu um freio de arrumação nessa história. Não, pelo aí. que eu entendi, você vai dar preferência, né, não precisa licitar para contratar a empresa estatal. Pelo que eu entendi, foi isso. Isso está certo, Alberto, porque é o seguinte, a empresa estatal já está lá operando, tá certo? Não precisa licitar, não é que esteja lá. Se ela quiser entrar, não precisa licitar. Não, ela já está lá. Então, para que você vai licitar? Se ela oferece uma renovação de contrato para a prefeitura em condições melhores do que se você licitasse, né? Fazer um processo caro, dispendioso. Mas, Rocha, licitação para quê? Para quem está lá ganhar? Segundo o censo de 2010, eu abri o dado aqui enquanto você estava falando, segundo o censo de 2010, somente 55% da população brasileira tinha saneamento básico, rede geral de saneamento. E era tudo estatal até ali, né? Então, o estatal não atendeu 45% da população brasileira. Eu queria saber como é que isso beneficia. A gente sabe que não... Onde é que estava escrito que era proibido empresa privada atuar em saneamento no Brasil? Tem vários lugares aí, municípios pelo Brasil afora, que é a empresa privada que opera. Certo? O problema é o seguinte, os caras querem condições boas para entrar no negócio, a melhor possível, né? O risco de preferência zero. Pelo que eu entendi, o novo marco do saneamento é o seguinte, onde for lucrativo e der para a empresa privada fornecer, entrega para ela. E aí o Estado vai trabalhar onde não for lucrativo, que é o Estado faz aquilo que a iniciativa privada não consegue fazer, né? Pelo que eu entendi, foi isso. Eu acho que esse tipo de concessão que foi feita agora, tem duas coisas que eu tenho uma restrição, né? Primeiro, não foi experimentado o novo modelo. Quando você experimenta um novo modelo, você tem que passar 5, 10 anos. Isso não foi feito. Não custava nada ter deixado um tempo passar. A segunda coisa é que isso daí, para mim, é muito mais resultado do lobby de políticos, né? Os políticos do município querem ter cabide de emprego, empresas estatais são úteis para isso, a empresa privada não vai funcionar tanto como... Não que não tenha uma indicação aqui e acolá, mas não vai. E aí eles adoram ter uma empresinha estatal, quer dizer, toda a privatização de Congonhas, por exemplo, do aeroporto de Congonhas, a gente sabe que tem a ver com isso. O Centrão é que foi contra a privatização de Congonhas, porque tinha um monte de gente lá pendurado lá nos empregos estatais do aeroporto. Assim, Roberto, o Paraná, tá, tem uma empresa de saneamento que é talvez a melhor do Brasil. Se não for a melhor, deve estar entre as melhores. Tá? O Paraná é um estado muito bem atendido por saneamento básico. Certo? Portanto, tudo que você fala em relação ao público no Paraná é mentira. Tá? Funciona e funciona muito, uma eficiência tremenda no Paraná. Tá? Empresa pública, estatal, né? Ela foi depois sendo loteada, vendida, não tem cabide de emprego na Sanepar no Paraná, empresa que opera como uma empresa de excelência, né? Agora, querem privatizar. Eu pergunto o seguinte, querem ir lá privatizar em Manaus? Não pode privatizar onde dá prejuízo, não faz sentido, é o Estado que tem que arcar com isso. A crítica que você está fazendo é o que faz sentido, você entende? O teu problema é ideológico. Então, quer dizer, se tiver a empresa funcionando bem, brilhantemente e tal, mesmo assim tem que privatizar? Mas, Rocha, a minha pergunta é o seguinte, por que o governo tem que ficar nessas atividades, o governo não vai para atividades de distribuição de renda, de regulação? Não é problema ideológico, é problema de eficiência, é totalmente diferente.
questão de saúde. Por que esse desejo de controlar? É um desejo de controlar. O governo tem que controlar as empresas. Não precisa controlar nada, eu só quero resultado. Você está fazendo um Alberto, não estou discurso entendendo genérico, nada do que você está falando dizendo. Nada. Você está sustentando que o governo deve privatizar o que dá lucro e deve se incumbir, deve ficar com o que dá prejuízo? Sim, Mas por porque é o quê? seguinte, o que dá prejuízo... Porque nós temos 55% da população, Renata, que está atendida. Por que o restante não está atendido? Porque dá prejuízo. Como é que foi o Mas programa qual o Luz grande para argumento? Todos? O programa Qual o Luz... grande argumento? Qual O grande programa Luz argumento para Todos dá para prejuízo. Se o fazer? governo não subsidiar, não chega a luz lá. Sim, mas no caso, se o governo está sendo ineficiente numa área, não é esse o argumento que é usado para dizer que passa para a iniciativa Não, não é privada? ineficiente, é Então, que por você sabe que nós não vai vamos dar passar? lucro. Você entendeu? Não é ineficiente isso. Isso não tem nada a ver com ineficiência. É o seguinte, ali não vai dar lucro, é impossível. A iniciativa privada só vai para onde dá lucro. Só vai para onde dá lucro. O incentivo dela é o lucro capitalista. Então, aonde não dá lucro, tem que ser atendido. Ou você põe iniciativa subsidiada, por exemplo, a iniciativa privada oferece os transportes públicos de ônibus. Quem oferece são empresas privadas. Mas isso só é viável com subsídio governamental. Todo o transporte público no Brasil e no mundo é subsidiado. Porque senão não teria iniciativa privada ali. Entendeu? É assim que funciona. O modelo de privatização cria duas categorias. Dos que estão, desculpa a expressão, fudidos, vão continuar fudidos, porque vão ter que continuar sendo atendidos pelo Estado, que é ineficiente, não presta, não vale nada, né? E os caras que estão onde dá lucro, que aí vão ser atendidos pela iniciativa privada, que é virtuosa, que é bela e que resolve todos os Não, problemas. você pode botar, como no transporte público, Rocha, você põe iniciativa privada e subsidia. Também pode fazer isso. Não, escute aqui, você está fazendo um discurso ideológico genérico, eu estou falando de saneamento. Estou te dando um exemplo concreto. O Paraná tem uma empresa de saneamento pública, que era estatal total, e depois foi assimilando a participação do privado nela, mas que hoje funciona de maneira absolutamente eficiente no Paraná. Nós vamos pegar essa empresa e vamos privatizar a troco. Roberto, só uma coisa. Qual a vantagem de ter ela estatal? Ué, que ela está funcionando, por que eu vou mudar? Só porque eu não gosto do estatal? A Embraer é estatal, privatizou, pô, se tornou uma potência, entendeu? Roberto, só antes de terminar o programa, eu queria aproveitar o Janine estar aqui para saber dele sobre essa reforma do ensino do segundo grau, né, que está uma polêmica muito grande. Eu acho que eu queria muito saber a sua opinião, Renato. Olha, é o seguinte, essa reforma está sendo tratada há 10 anos. Quem deslanchou o processo foi o Reginaldo Lopes, deputado do PT, muito sério. Se não me engano, é o líder do PT na Câmara atualmente. E essa reforma partia de alguns princípios. Primeiro, que os alunos ficavam muito entediados no ensino médio, porque tinham as famosas 13 matérias, com poucas horas de aula. Então, veio a ideia do quê? Você já faz, na cidade de 15, 16 anos, uma escolha do aluno. O aluno já sabe se gosta ou não gosta de química, de física, de história, português. Então, você faz uma opção e aí, em função disso, você constrói diferentes itinerários, o que significa que você volta a ter algo que seria como clássico científico, mas eles não usaram o termo, porque eles ficaram com receio de dizer que tinham errado 30 anos antes, mas tentaram fazer uma coisa, inclusive, mais livre. Então, você teria uma parte, em primeiro lugar, você teria as 4 áreas do Enem. Então, cada curso de ensino médio, ou ele inteiro, ou a partir do segundo ano, ou 1 ano e meio, porque o terceiro ano, cada vez mais, no setor privado, é o momento em que as pessoas revêem toda a matéria, com a finalidade do vestibular. Então, talvez tivesse que ser no primeiro e no segundo. Mas, em algum momento, você faz a escolha, que vai ser uma das 4 áreas do Enem. Então, ou você vai pegar matemática, e aí eles acrescentam, e suas tecnologias, ou linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências exatas e biológicas e suas tecnologias. Essas suas tecnologias é para permitir uma amplidão maior, porque o que você vai ter? Vamos supor, você tenha, sei lá, 40 aulas por semana, estou chutando um número.
Dessas 40 aulas, você teria entre 6 e 10 de cada uma das 4 áreas, normalmente. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher uma área, essa área vai ter 15 aulas por semana, e você vai tirar isso das outras áreas. Então, você vai ter mais história, mais geografia, mais filosofia, mais sociologia num dos rumos. Isso, porém, gera problemas, porque, assim como as linguagens, que incluem não só português e inglês, mas até educação física, as linguagens mais ou menos se somariam com as ciências humanas, por outro lado, as ciências artes biológicas provavelmente somariam com inglês, com matemática. Mas aí a ideia foi, vamos manter esses 4 grupos e vamos aumentar o número de aulas de cada um, daquela que dá o nome ao itinerário. Já tinha uma coisa atrapalhada, porque como você pode aumentar muito a aula de matemática? Se você tiver 4 aulas de matemática por semana, que eu acho um número razoável, você vai conseguir chegar a 6, 8, 10, sem matar o professor e sem matar os alunos? Então, isso foi mal considerado. Segundo ponto, se você quiser manter salas grandes, você não vai ter esse tipo de iniciativa em todas as escolas, porque muitas das escolas de ensino médio têm quando muito, 2 classes de cada ano, do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Se você for fazer 4 itinerários, ou 5, como o Temer introduziu, incluindo a educação profissionalizante, se você vai ter 5 grupos, você teria que ter 5 salas, ou então não vai ter todas. Então, você tem que construir prédio, que não é nada trivial, e você tem que treinar professores para ganharem mais. Essas são as questões que coloquei para eles. Eles fogem dessas questões como o diabo da cruz. O próprio meu presidente do INEP, o Chico Soares, que é um cara muito sério, ele ficou fugindo dessa pergunta quando eu coloquei, dizendo, não, essa pergunta não é importante. Eu falei, como não é importante? Vai precisar de dinheiro. E aí tem a outra coisa que acontece com os defensores do ensino médio. Quando você fala com a Priscila, a Cruz, com todo esse pessoal, eles sempre se refugiam no ideal do ensino médio, que não foi ainda efetuado. Então, eles recusam qualquer crítica a como é hoje. Eles falam, tem que ser assim e não está assim. Ao passo que os críticos, eles pegam o que é hoje e pioram o que é hoje. Dizem que é pior do que era, ao mesmo tempo que eles celebram o antigo ensino médio como se fosse muito bom. Então, o que pode ser feito? O natural era dizer, vamos agora reformar a reforma. Vamos ver o que está errado, vamos melhorar. Tiraram aula de inglês, aula de matemática, de português, para dar aula de como fazer brigadeiro, para dar aula de como ser um milionário, parece que é uma coisa que o atual secretário da Educação de São Paulo introduziu no Paraná, onde ele foi secretário. Fizeram isso, corrige, sabe? Coloca mais português, mais matemática, coloca mais ciências, as várias, e garante uma qualidade e evita essas matérias eletivas que não significam nada, por exemplo, que está rolando por aí. Essa é uma matéria eletiva que está acontecendo em alguns lugares. Agora, entra o problema, né? Que eles têm uma parte que apoia o governo, uma parte mais dita esquerdista, e quer a revogação a todo custo. E acontece também, isso já entra na política, né? Mas o MEC, o Camilo Santana, ele, pelo visto, é cria do Cid Gomes. Então, ele repetiu mais ou menos a composição do MEC que o Cid fez. Pegou o pessoal dos institutos do terceiro setor. Então, a governadora, vice dele, que foi governadora por 6 meses, a Isolda, que é uma mulher que tem um trabalho incrível sobre a alfabetização na idade certa, ela é secretária executiva. Ela, então, é quem provavelmente vai ser o braço real dele enquanto ele vai fazer política. A educação básica foi dada a uma professora, secretária de Manaus, e que tem também esse foco voltado aos institutos da Avenida Paulista. O mesmo vale para o presidente do INEP, que faz o Enem e que faz as estatísticas do MEC, e que foi meu secretário de Educação Básica, Manuel Palacios. É um cara capacitado, mas é um cara que não gosta, não quer se comunicar. Isso era até uma história engraçada. Foram fazer treinamento de
de media training comigo, com ele, e ele sabotava. Havia uma oportunidade, uma cena era, você estava no aeroporto, alguém puxava papo com você, o que você faz? Eu trabalho no MEC. E como está sendo o MEC? A ideia era, como você vende o seu peixe em qualquer circunstância? O Palácio mudava o assunto para falar do café e do adoçante que era usado e do preço que custava no aeroporto. Então, essas são as pessoas que estão ao lado do Camilo, quer dizer, uma secretária executiva mais capacitada que o Camilo, uma secretária de educação básica que teve enfrentamentos sérios com o professorado no Amazonas, e um presidente do INEP, que é uma pessoa de difícil trato político. E o que nós temos aí? Nós temos uma comunidade absolutamente cheia, que passou anos comendo pão que o diabo amassou, e chega aí querendo detonar toda a reforma do ensino médio, se possível, BNCC também, detonar tudo. Eles não querem reformar, eles querem detonar. E o Ministério passou 3 meses sem pensar o que ia falar com eles, só repetindo que manter a reforma, etc. Então, o Ministério deveria ter tomado a iniciativa no primeiro dia, antes mesmo da posse, talvez, de chamar uma discussão, de identificar aqueles que falam de uma maneira mais equilibrada. Por exemplo, tem o tal de Daniel Caras, que é um oportunista. Ele está sendo muito criticado na rede aí, eu tenho acompanhado isso. Ele é um oportunista. Então, esse cara cresce com essa situação toda. Ele está liderando esses radicais, né? Ou ele é o líder desses radicais. Então, como eu tive experiência, o cara é uma lástima, um carreirista de primeira. Mas o Ministério deixou isso crescer, sabe? É aquela situação. Lembro uma vez na USP, que o Jacques Marcovitch era reitor, que, em vez dele acompanhar o que estava havendo de descontentamento salarial, ele esperou a hora de tudo eclodir, e aí, pimba, foi rifado, ele perdeu a greve. A gestão dele continuou 2 anos com ele fazendo cerimônias, usando roupa bonita, etc., recebendo embaixador, mas tinha acabado a reitoria dele. Então, eu acho que o MEC está numa situação assim. E mesmo essa semana, a história de suspender a reforma e do pessoal diretamente afetado não saber que estava o texto sendo feito, que ter sido ordem do Lula, e que uma ordem que também não satisfez por uma parte da base que é revogar, está complicado. Agora, por que não revogar? Eu acho que revogar... Primeiro, revogar é revogar uma lei. Revogar uma lei, você vai precisar pagar pedágio para o Arthur Lira. Já está muito caro o pedágio que está sendo pago ao Lira em outras questões. Então, segundo ponto, dá para você fazer muita coisa boa no nível infralegal, com portarias, decretos, acordos com os secretários estaduais. Não precisa revogar. Porque o que está havendo de problema? Se aumentar o número de horas de aula, tudo bem. Você criar itinerários maiores depende só de dinheiro. Você aumentar as aulas de português, matemática, mesmo filosofia, sociologia, mas não aulas de brigadeiro, de fazer brigadeiro, de tornar-se milionário, isso não vai incomodar ninguém da base, da base do chão do professorado. Então, acho que está havendo uma espécie assim, como chamar assim, os extremistas, os oportunistas, estão tirando vantagem dessa situação, e porque a parte do governo está muito parada. Você não tem impressão. Eu tenho um itinerário, vamos encerrar o programa. Eu tenho uma proposta de um itinerário radical. Nem português, nem matemática, deixa a carga horária. O Eustáquio já está preparando a risada lá. Vamos criar um itinerário como usar o chat GPT. O Brasil tem que treinar os seus estudantes, os melhores estudantes no mundo, no uso do chat GPT. Porra, acabou, cara, esquece. Esquece. Deixa eu só fazer uma pergunta aí, professor, antes de fechar. O presidente Lula deu uma declaração ontem, forte, dizendo que não vai revogar. Isso, de alguma maneira, ordena essa discussão ou continua essa desorientação? Olha, eu acho que coloca um limite, né? Mas a primeira reação que eu vejo é muita gente dizendo que isso não basta, tem que revogar,
E eu acho que o ministro está fraco. Eu acho que o ministro simplesmente não tinha noção do problema. Eu vi hoje, Rocha, que o governo tirou 3, 4 projetos de lei do Bolsonaro da Câmara. Não eram medidas provisórias, projetos de lei. E quando eu li os teores deles, falei, gente, tirou tarde, devia ter tirado dia 1º de janeiro. Então, da mesma forma, eu diria, o Camilo deveria, no dia 1º de janeiro, ter definido uma política em relação à reforma, porque isso já estava muito ruim, as pessoas estavam muito descontentes, sabe? Então, está demorando isso tudo. E se ele tivesse feito isso, primeiro, ele teria tomado a liderança do processo, não estaria correndo atrás, não teria levado, sei lá, um puxão de orelhas do Lula, né, que de certa forma levou. Enfim, as coisas teriam sido melhores. Vocês sabem, eu descobri isso ontem. Se você pegar tudo que está na sua geladeira, você escreve no chat GPT os ingredientes, ele te devolve várias receitas. Nossos estudantes não sabem disso e eu sei. Então, se você criar o itinerário, use o chat GPT, o Brasil vai se tornar uma potência. Sério, olha... Mas eu estou falando sério, quem disse que não? Tem que ensinar isso, ensinar dança. Ensinar dança é fundamental. Tá, teve um educador que faleceu, o cara disse, os seres humanos deixaram de aprender a lidar com o seu corpo. Então, você ensina português, matemática, história, todas as tradicionais. Ensina a usar o chat GPT, ensina a dança. Nós teremos as pessoas mais geniais do mundo. O brasileiro não sabe dançar. O brasileiro, ele dança na base, né? O brasileiro que eu digo, da elite, não sabe dançar. Né? O povão dança, tem 1000 aí, né? Dançar e lidar com o seu próprio corpo. As pessoas desaprenderam isso. Alberto, o chat GPT é muito bom para organizar pensamentos, reunir coisas, e olhe lá, porque ele está atrás da Wikipédia. Você pediu uma informação à Wikipédia, ele é uma vergonha. A Wikipédia sai-se melhor. Não sei por que eles não absorveram a Wikipédia. Mas o meu problema com o chat GPT, tive respostas ótimas, tive péssimas. O meu problema é o seguinte, você ele torna desnecessário você ensinar seu aluno a ler e escrever, porque ele lê e escreve pelo seu aluno. Torna desnecessário o seu aluno fazer uma pesquisa. Qual a coisa que ele não consegue fazer é pensamento original. Agora, como nós podemos fazer uma pessoa gerar pensamento original se não tivermos o chat GPT nisso daí? Se não tivermos essa fase. Quer dizer, nós não vamos mais ensinar alunos a ler e escrever, porque o chat GPT faz isso melhor do que eles. Mas, como nós vamos dar o passo adiante sem isso? Essa é a minha preocupação. Renato, quando você falou da reforma aí do ensino, você falou o negócio de tecnologia e tal, e não sei o que tecnologia, não sei o que tecnologia. Isso inclui a inteligência artificial? Olha, vai ter que incluir, mas nós estamos ainda discutindo uma coisa muito mais chã. Veja, o que é a priorização de português e matemática? É você saber ler, escrever e produzir um texto de dificuldade crescente. Aparentemente, isso vai ser feito pelo chat GPT, aparentemente. De outro lado, matemática. O que é você aprender matemática? Já começou no passado com a substituição da tabuada decorada pelas como chama, máquinas de calcular. Então, se todos esses conhecimentos que a escola dava no fundamental 1 e 2, se esses conhecimentos se tornam superáveis pelo chat GPT, então o que nós vamos ensinar? E nós poderíamos ensinar a etapa suplementar, que a ideia seria, então, nós vamos começar pelo ensino médio, vamos fazer todo mundo aprender chat GPT, em vez de aprender a ler, escrever tudo, todo mundo vai fazer chat GPT, e aí entra o ensino médio. Será que isso é possível? É possível você fazer uma pessoa escrever textos originais se ela nunca passou pela escrita de textos de resumo? Eu acho que não. Pessoal, sei se foi claro, cara. Vamos encerrar aí que a gente já bateu 1 hora aí, hein? Tá bom. Não, eu acho que foi ótimo esse esclarecimento, excelente, Renato. Eu não sabia de toda a história, seria uma contextualização muito, muito boa. E realmente, assim, é um imbróglio, né? Muito grande aí essa... Vamos substituir o nosso programa pelo chat GPT.
professor deu as razões pelas quais o Lula já falou: não vou revogar. É, exatamente. Um Falou. abraço. Abraço.